Oi gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Vocês já sabem, se gostarem do vídeo, curtam e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Eu quero dedicar esse vídeo ao meu grande amigo João Gabriel de Lima, que está em Lisboa, vivendo lá durante algum tempo. Um abração, João. Seguinte, clássicos. Há uma frase manjada e irônica do escritor italiano Italo Calvino, que ele diz o seguinte: clássico é aquele livro que todo mundo queria ter lido, mas ninguém quer ler. Ele está aqui zoando com aquela ideia de que o clássico é um livro vetusto e difícil. Claro que não é, ou não é necessariamente, tanto que se vocês entrarem em sites como a Amazon ou a Estante Virtual, vocês vão verificar que os clássicos, ou alguns clássicos, estão sempre entre os livros mais vendidos, sejam clássicos brasileiros, sejam clássicos internacionais. E isso há algumas razões que explicam isso. Primeiro, talvez que o clássico é aquele livro, aquele romance, aquela ficção literária que já passou pelo teste do tempo, o teste geracional. Ele satisfez várias gerações, vários zeitgeists, espíritos do tempo diferentes, não é? E continuou aí todo lampeiro bombando. Então o leitor sabe que, em princípio, pode confiar que esse romance já passou por um test drive longo e foi aprovado. Além disso, os clássicos, especialmente os mais antigos, não é? Eles já caíram, os direitos autorais caíram no domínio público. Então eles se tornam mais baratos para as editoras publicarem. E as editoras, agora falando especificamente de editoras brasileiras, tá? E na tradução de clássicos estrangeiros, elas têm investido já há alguns anos numa tradução direta, inclusive de idiomas menos acessíveis, como por exemplo o inglês é um idioma, é quase a língua franca contemporânea, mas idiomas mais inacessíveis, tá? Mais exóticos, digamos assim. Tá? Um ótimo exemplo entre outras, é da editora 34, que já desde a década de 90 criou uma coleção chamada Coleção Leste, fomentada, inspirada, pelo menos no início, pelo poeta e tradutor Nelson Archer, com traduções diretas de grandes obras pouco conhecidas no Brasil da Europa Oriental, como a Hungria, a Polônia, a Bulgária e por aí vai. E, naturalmente, se estendendo aos russos. O Brasil já criou um naipe de excelentes tradutores do russo, desde o pioneiro, o decano deles, que é o Boris Schneiderman, aos atuais, o Paulo Bezerra, pela editora 34, e o Rubens Figueiredo pela Todavia. O Paulo Bezerra, por exemplo, traduziu O Crime e Castigo, do Dostoiévski, direto do russo, e as memórias de um grande poeta russo, Ossip Mandelstam, O Rumor do Tempo, entre outros que eu já irei falar. E o Rubens Figueiredo, ele traduziu, por exemplo, entre outros também, essa antologia as novelas completas, na verdade, do Tolstói, tá? De quem eu já vou falar. Então vamos percorrer a literatura rapidinho, tá? Alguns clássicos da literatura russa, especialmente do século XIX e do século XX, que é uma das melhores literaturas nacionais, tá? É importante, quando nós falamos de literatura russa, dois contextos. Né? Um dos contextos é a Revolução Russa de 1917, tá?
que instaurou o regime soviético. Tá? E o contexto anterior, eu já vou ao século XX, mas o contexto anterior do século XVIII e século XIX, especialmente, ele põe em questão uma polaridade ideológica, política, religiosa, cultural, literária até, que são, de um lado, os eslavófilos e do outro lado, os ocidentalistas. Que diabo quer dizer isso? Tá? Os eslavófilos eram aqueles escritores, aqueles intelectuais estudados incomparavelmente, talvez, pelo Sir Isaiah Berlin, um intelectual acadêmico britânico, nascido na Letônia. Aliás, está aqui o livro em que ele se ocupa da inteligência. Inteligência é uma palavra russa que serve para descrever uma casta de intelectuais públicos. O Isaiah Berlin, esse livro é exatamente Pensadores Russos, recomendo vivamente, tá? Bom, então, os eslavófilos de um lado e os ocidentalistas do outro, tá? Essa dicotomia, os eslavófilos, a palavra vem de eslavo, tá? Que é uma etnia típica da Europa Oriental, e mais especificamente da Rússia e da Ucrânia. Daí, aliás, vem a palavra eslavo, é a origem da palavra escravo, tá? Um dia ainda vou falar sobre isso. Mas, enfim, os eslavófilos, eles defendiam, eles postulavam, tá, a supremacia civilizacional da mãe Rússia, né? Seja num âmbito antropológico, num âmbito político, num âmbito religioso com a Igreja Ortodoxa Russa, né? E eram grandes defensores do czar, do czarismo, do regime czarista. Czar é o imperador, né? A origem dessa palavra é o César da antiguidade romana, daí deriva também tanto czar como Kaiser, né? Ora, os eslavófilos, então, eles eram basicamente conservadores e telúricos, ou ligados ao nacionalismo e à terra. Já os ocidentalistas, como o nome sugere, defendiam a modernização, a secularização, tá? A introdução do iluminismo e da razão na cultura russa. Então, um dos precursores foi exatamente o czar, é paradoxal isso, mas foi o czar Pedro II, né, que criou a cidade de São Petersburgo para ser a nova capital russa e o símbolo desse despotismo esclarecido, né? A maior parte dos escritores russos que eu vou falar, eles oscilam entre esses dois polos. Geralmente, eles não são fixos num desses polos. Há escritores que começam numa extremidade e depois passam para a outra, como vocês já vão ver, tá? Bom, eu não vou falar dos escritores em ordem cronológica, vou falar do jeito que eu prefiro, tá? Muito bem. Então, já que eu mencionei o Tolstói, ele é um dos paradoxos das incongruências entre ocidentalistas e eslavófilos, tá? O Tolstói, ele era de origem nobre, né? O regime político, econômico e social da Rússia, ele repousava essencialmente sobre grandes latifúndios, tá? Sobre a aristocracia, e era um regime em que imperava a servidão. Os servos eram camponeses, era uma economia bastante ruralizada, né? E os servos eram camponeses, mas eram quase escravos. Havia uma série de coerções a que eles não podiam se esquivar, né? Então, dizia-se que os grandes proprietários de terras possuíam não sei quantos servos, tá? O Tolstói, que era conde, ele tinha uma propriedade bastante vasta onde ele nasceu e viveu a vida inteira, chamada Yasnaya Poliana,
ele tinha cerca de 300 servos, tinha 15 criados e tinha mais de 600 cavalos. Então ele pertencia claramente, do ponto de vista de classe social, à aristocracia. Agora, o Tolstói, ele era, como os outros escritores russos, a literatura russa é uma literatura muito doutrinária, porque os escritores são muito sensíveis às questões sociais. Apesar disso, nos melhores casos, que são esses que eu vou falar aqui, ela nunca descamba no panfletarismo. Tá? Muito bem. Então o Tolstói, ele era sensível e ele sofria, se angustiava com a situação dos camponeses. Ele se preocupa com a emancipação dos seus camponeses, com a alfabetização deles. Tá? Ele foi casado a vida inteira com a Sônia. É curioso a gente falar um pouquinho da Sônia, a mulher do Tolstói, porque eles tiveram uma relação bastante de amor-ódio. Né? A Sônia é que transcrevia as obras do Tolstói, só ela entendia a caligrafia dele, algumas obras com 800 páginas, e das quais ele fazia várias versões. Tá? Então, essa mulher, ela passou a vida praticamente transcrevendo as obras do marido e tendo filhos. Ela teve 13 filhos em 22 anos, fora os abortos involuntários. Apesar disso, o Tolstói, bastante ingrato, né, excluiu-a do testamento dele. E uma vez ela recebeu uma visita em Asnaia Poliana, e esse visitante disse o seguinte: o Tolstói tinha um estatuto de guru mundial, ele recebia visitas de gente que ia lá se aconselhar com ele, beijar a mão dele, etc. Bom, esse visitante disse o seguinte: olha, dona Sônia, a senhora sabe, né? O seu marido é um verdadeiro santo. E ela replicou: sim, até ele pode ser um santo, mas a mártir aqui sou eu. Os dois grandes romances do Tolstói são Guerra e Paz, né? Que é um mural amplo sobre a invasão napoleônica da Rússia, com um personagem imortal, que é o príncipe Pierre, e a Anna Karenina. Quando o Tolstói escreveu a Anna Karenina, ele já tinha meio que degenerado num velho reacionário do ponto de vista de costumes. Embora ele tenha sido também, ele tenha sido excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa. Né? Mas então ele queria criar uma protagonista para estigmatizar a mulher adulta. Né? Só que ele era um escritor tão bom, tá, que ele não reduziu essa personagem, tá, a um perfil unidimensional. É uma das mulheres mais complexas, personagens femininos mais complexos da história da literatura. Como eu costumo dizer, existem romances que são mais inteligentes que os seus autores. Né? Muito bem. Rapidinho, eu disse que não ia ser linear, tá? Antes do Tolstói, em termos cronológicos, a gente tem o Pushkin, Alexander Pushkin, tá? Que é o supremo poeta do romantismo russo. Mas ele também foi autor, além de um clássico romance em versos, o Eugene Onegin, ele foi autor também de prosas magistrais, como A Filha do Capitão e O As de Espadas. O Pushkin exerceu uma enorme influência nos seus sucessores. Ele modernizou bastante o léxico literário russo, mas ele morreu muito jovem. Com 37 anos, ele morreu num duelo, né, que ele desafiou o que era supostamente o amante da mulher dele, e literalmente o tiro saiu pela culatra e ele acabou morrendo. Tá? Outro escritor russo, desse um pouquinho menos conhecido no Brasil, embora não tanto, não é? Claro, porque é um grande clássico, é o Nikolai Gogol. O Gogol, que também morreu relativamente jovem, com 41 anos, ele foi o maior gênio da literatura cômica russa e universal até. Um dos maiores gênios da literatura cômica universal. Tá? Ele mesmo era uma criatura bastante excêntrica, né? Extravagante, desconcertante. Diz o Vladimir Nabokov, que também era russo, mas saiu da Rússia muito cedo e nunca mais voltou,
que o tema principal, o foco principal da obra do Gogol era uma palavra russa chamada poshlost. Poshlost significa alguém grosseiro, vulgar, né, medíocre, mas ao mesmo tempo metido, presunçoso, que se julga sofisticado e de bom gosto. O protagonista da suprema obra-prima do Gogol, que é Almas Mortas, o protagonista se chama um funcionário chamado Titkov, em que ele vai percorrer o território russo para comprar as almas, né, dos servos que, quando eles morressem, esses servos ainda estão vivos, tá? Então é uma espécie de diagnóstico, de radiografia exatamente da sociedade rural, da economia russa. Além disso, o Gogol tem a grande obra-prima da dramaturgia russa, que é um inspetor geral, né, e uma novela meio kafkiana avant la lettre, que é o Capote. O Gogol, ele se converteu, não foi o único, como a gente já vai ver, mais tarde na vida dele, a um fundamentalismo cristão, e ele nutria uma autoaversão. Ele se odiava por ele ser homossexual, ele não conseguia aceitar este fato. No final da vida dele, ele tenta fazer uma continuação branqueada, purificada do Almas Mortas, em que os personagens todos se tornam virtuosos, só que ele é um escritor, de novo, tão bom que ele não consegue, não rola. A morte dele foi excruciante, porque ele fez vários jejuns prolongados, de que ele estava tão esquelético que dava para ver a espinha dele através do abdômen, dava para tocar a espinha dele através do abdômen, tão magro que ele estava, né? E ele caiu na mão de charlatães, sejam místicos, sejam curandeiros. Ele morreu em estertores com sanguessugas, que são aquelas minhocas vampirescas, enfiadas no nariz para sangrá-lo, para salvá-lo, tá? Isso é quase nível cloroquina. Muito bem, gente. Vou falar a seguir do que seria assim, o extremo oposto desses eslavófilos, né? Talvez o principal expoente do ocidentalismo, que é o Turgenev. O Turgenev, ele viveu a maior parte da vida dele, literalmente, no Ocidente, especialmente em Paris e Londres. Ele foi um grande amigo do Henry James, né? E ele viveu por causa de uma preferência pessoal pelas sociedades ocidentais, mas também porque a grande paixão da vida dele foi uma atriz, né, francesa, que era casada, né, que deu mole para ele, por assim dizer, tá, mas que não queria se separar do marido, e o marido também tolerava esse ménage à trois. Então ele foi acompanhando esse casal ao longo das viagens deles pela Europa Ocidental. Tá? O principal livro do Turgenev foi o romance Pais e Filhos, em que ele cria ali um protagonista, o Bazarov, tá? Que surge pela primeira vez a palavra nihilista. O Bazarov é um nihilista. O que é o nihilista? É aquela criatura, né, que para quem tudo é nada, em que ele só acredita no caos e no aleatório. Porque essa linha teve uma estirpe, uma longevidade bastante grande, seja na filosofia, seja na literatura. O Dostoiévski é outro caso que começa num canto e acaba no outro. O Dostoiévski, ele começa como militante progressista. Um dos primeiros romances dele, o primeiro romance, na verdade, ele ainda era bastante jovem, o título é elucidativo, Gente Pobre. Ele faz parte de um círculo radical, extremista, que mais tarde ele irá criticar no romance Os Processos,
E esse povo, eles são presos, 15 membros desse círculo são presos, são condenados à morte por fuzilamento, são conduzidos da prisão para uma praça da cidade, vestidos com túnicas, onde cada um deles é amarrado a um poste, é vendado e ouve a fatídica e lúgubre ordem: preparar, apontar. Aí no último segundo chega o mensageiro do czar comutando a sentença de pena de morte para degredo num campo de trabalhos forçados na Sibéria. Nesse momento, o Dostoiévski passa por uma conversão também fundamentalista, e ele vai viver durante 5 anos nesse campo de trabalhos forçados ao lado de assassinos, de ladrões, de estupradores, né? Cada vez mais convertido à igreja ortodoxa. O que não impede que a vida dele tenha suas mundaneidades, como, por exemplo, ele foi durante muito tempo viciado em jogo e perdeu muito dinheiro no jogo, foi socorrido muitas vezes pelo Turgenev, que era um amor de pessoa. E o Dostoiévski, os 2 principais romances dele são o já mencionado Crime e Castigo. O protagonista é um pré-Nietzscheano, o Raskolnikov, tá, que acredita que há pessoas que são muito superiores às outras, meio que super-homens, e que há outras que são desprezíveis, mesquinhas, egoístas e abjetas, como a velha agiota, a quem ele deve dinheiro e que ele vai matar no romance, e depois ele passa por uma redenção espiritual. E outro romance do Dostoiévski é Os Irmãos Karamazov, que são 3, na verdade são 4, porque é um bastardo, como os 3 mosqueteiros, eles também são 4, e cada um dos 3 principais representa, de acordo com a visão do Dostoiévski, um perfil arquetípico da sociedade russa. O Yuri, que representa o russo autêntico, telúrico, o Ivan, que é o intelectual amargo, seco e racionalista, e o Alyosha, que é um seminarista que representa uma pureza cristã. Há um outro livro bastante importante do Dostoiévski, aliás, esse traduzido pelo Paulo Bezerra também, que é O Idiota, cujo protagonista, o príncipe Mishkin, contraria um preceito que eu ensino nas minhas aulas de narrativa de ficção, que é, eu sempre digo, o protagonista perfeito tem defeitos, tem que ter defeitos, porque senão, primeiro, não existem pessoas sem defeitos, e depois ele se torna chato, pouco fértil ficcionalmente. Ora, o príncipe Mishkin, ele é uma criatura do ponto de vista espiritual quase perfeita, tanto que é clássico compará-lo a uma combinação de Jesus Cristo com Don Quixote. Só que, de fato, isso vai dar um monte de perrengue, né? E a história acaba mal e porcamente, até pela perfeição, não do ponto de vista literário, mas do ponto de vista da trama, exatamente por essa pureza, essa perfeição do protagonista. Muito bem. Depois eu queria falar de um outro escritor, que é o Isaac Babel, que é um escritor também não tão conhecido no Brasil, o leitor comum não é tão familiarizado, mas é um escritor excelente. Ele era um russo de origem judaica, um russo judeu, né? E o Babel acaba, o livro principal dele é o Exército da Cavalaria, que ele descreve as guerras russo-polonesas. É uma obra magistral. Só que o Gogol, agora a gente já está no período soviético da sociedade russa, e ele o Stalin não vai com a cara dele e manda matá-lo, como aconteceu, aliás, com o Osip Mandels também,
com muitos outros escritores. A gente vai chegar lá. O Babel, ele tem uma espécie de par, tá, que é o Vassili Grossman, que é um escritor russo também de origem judaica, que eu gosto muito. Esse livro dele é muito bom, é da Alfaguara, né? E o Vassili Grossman, ele conseguiu tirar o seu da reta, ou seja, não ser ceifado pelo Stalin por um triz. Ele era também um grande jornalista, ele tem descrições memoráveis da Batalha de Stalingrado, e ele foi o primeiro repórter a chegar a um campo de concentração, de extermínio, não é, dos nazistas no fim da Segunda Guerra Mundial, né? A seguir, o Boris Pasternak. Boris Pasternak, ele era, acima de tudo, um poeta, um grande poeta, né? Mas ele se tornou célebre por um romance que é o Dr. Zhivago, um romance bastante lírico, cujo pano de fundo é exatamente a Revolução Russa de 1917, tá? Em que há uma série lá de críticas, embora esse não seja o foco principal do romance, que é bastante romântico e lírico, enfim, as arbitrariedades que começaram muito cedo na Revolução Russa, né? A primeira polícia política soviética, a tcheca, criada pelo Lenin e atribuída ao infame Dzerzhinsky, que também terá uma linhagem sinistra, e rapidamente ela excedeu o número de efetivos da polícia secreta do czar, que era a Okhrana, né? Muito bem, mas o Dr. Zhivago, o Boris Pasternak escreveu o Dr. Zhivago, e quando ele acabou, ele percebeu que ele não conseguiria publicar esse romance na Rússia, não teria autorização. Todas as obras literárias tinham que ser autorizadas pelo regime. Então esse romance, o manuscrito, é contrabandeado para fora da Rússia, é levado para uma história rocambolesca, que aliás é descrita nesse romance da Laura Prescott, que é uma escritora americana, Os Segredos que Guardamos, né? Isso foi uma operação típica da Guerra Fria, né? Que envolve desde a KGB e a CIA americana. Então, quando esse romance chega à Itália, para o editor Feltrinelli, que aliás era membro do Partido Comunista Italiano e por isso mesmo foi expulso do partido, ele é traduzido para o italiano e é publicado, né, na Itália. O livro tem uma repercussão retumbante. Em 1958 é atribuído o Prêmio Nobel de Literatura ao Pasternak, e que fica contente, manda um telegrama à Academia Sueca dizendo: eu não mereço, eu fiquei surpreendido, mas também me sinto muito honrado, né? Só que aí, o Stalin já tinha morrido em 1953, embora supostamente tivesse rolado um degelo, né, no totalitarismo russo, só que não, né? Então o regime, as autoridades do Kremlin disseram: não, pode recusar aí o Nobel. E o Pasternak, que não conseguia viver fora da Rússia, realmente, com sorriso amarelo, né, recusou a honraria, né? Saiu no New York Times, que foi considerado o melhor cartoon do ano, tá? Um cartoon do Pasternak num campo de concentração, cortando árvores, e com um outro condenado, tá? Em que o Pasternak vira-se por esse condenado e diz assim: eu ganhei o Prêmio Nobel de Literatura, e você, qual foi o seu crime? Muito bem. Outro autor bastante importante é o Mikhail Bulgakov. O Bulgakov, que também ficou bastante enrolado com a censura soviética, a obra-prima dele, que só se tornou bastante conhecida na década de 1970, é esse romance Margarida e o Mestre, que, se não me engano, também foi traduzido pelo Paulo Bezerra ou pelo Rubens Figueiredo, desculpe o verdadeiro tradutor, tá? Que é um romance fascinante em que se descreve, tá, a visita do diabo, do demônio,
a sociedade russa dos anos 20, 1920, já sob o regime soviético. Tá? Margarita e o Mestre é uma referência ao Fausto do Goethe, cuja personagem feminina principal, Goethe, é Margarida, não é? Tanto que a epígrafe desse romance é do Fausto, do Goethe. Quem és tu, afinal? Sou parte daquela força que eternamente quer o mal e eternamente quer o bem. Tá? Esse romance também só foi publicado mais tarde, né, por questões também de censura. Uma prosa absolutamente fabulosa. O clássico do romance da dissidência, tá, e que esfrega no nariz do mundo, embora alguns se recusassem a admitir isso, né, como Sartre, por exemplo, que diz: eu sei que existem os campos de concentração, né, mas eu não quero fazer o jogo da burguesia. Tá? Então, o Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, ele foi escrito, o arquipélago Gulag. O que quer dizer Gulag? Gulag é um acrônimo, ou seja, uma espécie de sigla que significa literalmente Administração Geral dos Campos. Os campos são os campos de concentração, tá, que ocupavam todo o território russo, eram centenas, mas especialmente na Sibéria. Por que na Sibéria? Primeiro porque as condições meteorológicas eram muito diversas, né? Temperaturas muitos graus abaixo de zero, e depois a Sibéria era um foco ainda pouco povoado, uma região pouco povoada, que o Stalin queria povoar, e além disso havia várias jazidas importantes de minérios lá, que ele utilizou essa mão de obra escrava. O arquipélago Gulag, ele foi escrito na clandestinidade. O Solzhenitsyn, que foi um prisioneiro de consciência, porque ele fez uma piadinha com Stalin, durante muitos anos num campo de concentração, e ele ainda recolheu o testemunho de mais 227 outros prisioneiros. O Solzhenitsyn também recebeu o Prêmio Nobel da Literatura, e ele acabou se autoexilando. Ele viveu algum tempo na Suíça, nos Estados Unidos, e acabou retornando à Rússia em 1994, assim é que é, e morreu só em 2008, e acabou tendo um encontro com Putin, que gostava dele, e ele gostava, porque o Solzhenitsyn é esse paradoxo também. O Solzhenitsyn é um eslavófilo, tá? É um fervoroso defensor da grande mãe russa, tá? É um fiel da igreja ortodoxa, né? Um extraordinário escritor. Ele tem também outras obras magistrais, como Um Dia na Vida de Ivan Desinovich. Tá? Quase terminando, eu não posso deixar de falar dos contos de Kolima, ou Kolimar, tá? do Shalamov, tá? Que também o Shalamov passou 20 anos nos campos de concentração da Sibéria, trabalhando 16 horas, partindo pedra, literalmente, 16 horas por dia, a temperaturas até 60 graus negativos. Né? Quando ele saiu de lá, ele conseguiu se escafeder, dar no pé para fora da Rússia, né? E para Paris, mas morreu pouco tempo depois. Os Contos de Kolimar, obra-prima. Né? E por fim, para terminar, aquela que é talvez a primeira distopia, ou seja, a descrição de uma sociedade num tempo alternativo, né? Uma sociedade em que tudo dá errado, que é precisamente o contrário da utopia. O romance foi escrito, o Nós, tá? Do Zamyatin, Nós, né? Foi escrito em 1919, ou seja, 2 anos depois da Revolução Russa. Né? Ele foi bastante elogiado em 1946 pelo George Orwell, que é o autor talvez da mais conhecida distopia, o 1984, que ele vai escrever, o George Orwell, em 1948, precisamente. Né? E antes, há uma controvérsia se o Aldous Huxley teria ou não lido o Nós, do Zamyatin, antes de escrever O Admirável Mundo Novo no final dos anos
30, tá? Gente, é isso. Leiam literatura russa, leiam os clássicos, tudo de bom, tá? Até a próxima. Fiquem bem, tá? Tchau, gente.